O mundo inteiro são negócios, tudo são negócios, tudo é uma grande corporação. Antes de fazer esta explanação, presto tributo ao grande scholar norte-americano Jordan Maxwell. Jordan Maxwell é que costumava ensinar que o mundo é uma grande corporação e muito do que eu aprendi de, de como o mundo realmente funciona veio de Jordan Maxwell. Jordan Maxwell, que faleceu há quase um ano, em março de 2022. Ele que era um grande astroteólogo, entendia tudo de antigas simbologias. Para ele o mundo era em grande parte dominado por símbolos imanentes que estavam presentes em tudo, principalmente a simbologia do Sol. A simbologia do Sol está presente, estampado em rótulos de produtos, em bandeiras de países, patches, em emblemas, enfim, em tudo. Então, o grande Maxwell, que escreveu livros referenciais, imprescindíveis, de leitura obrigatória, um deles o The Matrix of Power, escrito em meados dos anos 90, e que inspirou o título da famosa tetralogia de ficção científica Matrix. E o Maxwell, que também inspirou a realização de filmes. Um deles é o The Man of Earth, O Homem da Terra, que é um filme sensacional. E um outro filme, e esse filme teve uma continuação, teve uma segunda parte chamada Holoceno, né? Algo assim, The Man of Earth, Holoceno. Teve uma continuação e sensacional também, um dos meus filmes preferidos, um dos filmes que eu mais assisti. Assim, filme, uma inteligência aterradora, né? que supera aí de 300 mil filmes juntos. Então eu presto um tributo ao Jordan Maxwell. Teria muito mais o que falar sobre ele, né? Mas tem tantos. Ainda bem que ele deixou muitos vídeos, muitas entrevistas, muitos cursos, e fui assistindo algumas dessas explanações que eu aprendi, o que eu vou tentar aqui, né? Vou tentar de maneira muito rudimentar, explanar, traduzir para vocês, decodificar, né? Sem a mesma maestria do grande Maxwell, né? O Maxwell, então, ele falava que tudo no mundo são business, são um grande negócio, e tudo são negócios neste mundo, tudo, né? Até mesmo a indústria de entretenimento, de ilusão, uma indústria que produz sonhos, ilusões, Hollywood, né? Hollywood é uma grande corporação, a big corporação, talvez uma das maiores corporações e talvez a que mais consiga controlar as mentes, penetrar nas mentes das pessoas, seja Hollywood, né? Não é à toa que o nome Hollywood chama Hollywood, porque Holly, sagrado, wood é madeira, ou seja, madeira sagrada, e os mágicos usavam aquela famosa varinha mágica, varinha que servia assim para encantar as pessoas, colocá-las sob controle, né? Dá um toque, assim, o mago pega a varinha, dá um toque no sujeito, o sujeito fica completamente à sua mercê. Quer dizer, Hollywood é varinha mágica, né? Não é à toa que chama varinha mágica. Então, tudo no mundo são negócios, uma grande corporação, né? As religiões também, inclusive e principalmente as religiões. As religiões também são, né? No fundo, é um grandíssimo negócio, né? Basta, bom, se vocês
querem um exemplo, basta assistirem aí a série de filmes do Francis Ford Coppola, o The Godfather, Poderoso Chefão, né? Não é à toa que se chama, o título original é The Godfather, né? O bom, o bom pai. E até o símbolo do, não sei se vocês lembram que o, o símbolo do filme, para ilustrar o filme, é uma mão com aquele quadradinho, aquela cruz, né? Aquela cruz de manipular bonequinhos, marionetes, certo? The Godfather, né? E aquele no Godfather, eu acho que mais isso é mostrado mais na parte 3, né? No último filme da série, já feita aí nos anos 90. O Coppola encerrou a série nos anos 90, começou no começo dos anos 70, encerrou nos anos 90, né? Com quase todos os mesmos atores, né? O Al Pacino, né? O Al Pacino, a Diane Keaton, uh, e o Marlon Brando, né? Marlon Brando, ele participou, acho que do primeiro e do segundo, né? Primeiro e do segundo. Então, o Marlon Brando que era o Poderoso Chefão, certo? E depois ele foi, depois que e o Robert De Niro ele fez nos flashbacks ele fez o Marlon Brando jovem, né? Quando ele estava começando a escalada dele na máfia, como mafioso. E aí o Al Pacino acaba fazendo o papel dele, o Don o filho do Don Corleone, né? O Marlon Brando, acabou fazendo o mesmo papel já nos anos 90. Né? E ali na parte 3 vocês veem que teve até a participação da filha do Coppola, né? Na parte 3, a Sofia Coppola. Na parte 3, vocês veem ali aquela cena, se eu não me engano, acho que logo no começo do filme, que o, os Corleone estavam na igreja, né? Na igreja e tomando as bênçãos do Papa, né? Na igreja, e ali você vê o Papa os abençoando, colocando a mão na cabeça deles. Vocês veem ali a relação íntima entre a máfia, né, e o Vaticano. E dizem até que isso poderia estar por trás da morte, do assassinato do Papa João Paulo I, né, que quase ninguém fala, quase ninguém lembra o que aconteceu com o Papa João Paulo I, e ficou assim poucos dias como Papa e morreu, mas certamente foi assassinado. Né? Mas não posso falar disso. Eu posso falar que vejam a ligação, por exemplo, do Vaticano com os Cavaleiros de Malta, né? Com a Opus Dei, está tudo ligado, né? Cavaleiros de Malta, né? Que é uma das mais poderosas sociedades ocultas, que pouca gente fala, né? Cavaleiros de Malta. Os símbolos dos Cavaleiros de Malta estão em toda parte também. A Opus Dei, né? Que é muito forte. Né? Você vê a quantidade de ministros de Estado que são gente da Opus Dei, né? Economistas, por exemplo. Né? Então a Opus Dei e a Cruz de Malta estão totalmente ligados com a máfia também. Eu não posso falar muito não. E claro, né? Vaticano conectado à antiga Roma, né? Antiga Roma, Capitol Line Hill, né? Vocês lembram que a Roma era governada desde um local chamado Capitol Line Hill, né? Era um morro das 7 colinas, não é isso? Lá no Vaticano você tem também 7 colinas. Mas na verdade a nova Roma passou a ser os Estados Unidos. Né? Por isso mesmo que a máfia, Don Corleone e companhia estão nos Estados Unidos. Né? Estados Unidos é a nova Roma. Nova Roma. Né? O César Augusto é o presidente dos Estados Unidos. Né? Por isso é que o Capitólio se chama Capitólio, né? Porque afinal de contas o capital de Roma era Capitol Hill. Né? Fica em Washington DC, Distrito of Columbia. Né? Mas eu não posso falar muito a respeito. Tem uma outra cena também ali no Godfather, que é o Corleone beijando a mão, né? Beija a mão
do Papa, né? Então você vê o quanto essas máfias estão ligadas, né? Estão ligadas, né? Máfia que era ligado ao... O nome máfia vem do Mazzini, né? Famoso revolucionário, agitador Mazzini. Hum, não vou nem falar aqui da ligação também do Vaticano com a P2, né? Melhor não falar. Mas não há nada com o que se preocupar, gente, porque afinal de contas, tudo são negócios, certo? Apenas isso. O mundo é apenas um grande negócio. Tudo é um grande negócio. As guerras são um grande negócio. A indústria armamentista é um grande negócio. Enfim, mas o que o Maxwell explicou tão bem, né? O Maxwell ele explicou muito bem que no mundo há basicamente dois tipos de negócios, dois tipos de leis comerciais, são leis comerciais que regem o mundo, certo? Uma dessas leis é a lei da terra, land of land, e você tem a lei da água, land of water, land of water. A lei da terra é muito diferente da lei da água, a lei dos oceanos. Então, nós vivemos mais na terra. Nós, então, estamos sujeitos à lei da terra, a leis territoriais, as leis que nós somos obrigados a acatar, a seguir as regras, por estarmos pisando em cima de certo território. Por isso é que você, quando está num país, você está sujeito às leis daquele país. E dentro daquele país, dependendo do regime, se for uma república, por exemplo, os estados terão independência para fazer as suas próprias leis, estando, obviamente, sujeitas também à federação, às leis da federação. Porém, cada estado terá uma certa autonomia para proclamar e para criar suas próprias leis, assim como dentro dos estados, os municípios também poderão ter uma certa grau de autonomia para fazer as suas leis. Então você estará sujeito às leis territoriais, de acordo com o local onde você se encontra. Se você estiver, então, algum país da América, da Europa ou da Ásia, você estará sujeito às leis desses locais. Você vai ter que chegar nesses locais, cada vez que você se deslocar e para eles você terá que saber exatamente quais são as leis de cada local. Se você infringir, não terá desculpa de que você não sabia. Você tem a obrigação de saber quais leis são essas, caso contrário, você estará perdido. Então, você tem que seguir as leis da terra. Só que aí, o que? Há um grande facilitador de negócio, que é, por exemplo, o cartão de crédito. Se você então está em cada um desses países, você vai ter que trocar a moeda. Se você for usar uma moeda, você vai ter que usar a moeda corrente, moeda local. Mas se você tiver um cartão de crédito, você está sujeito à lei da terra, mas esse cartão de crédito te permite fazer compras em qualquer parte da terra. Certo? Então, a lei da terra, a lei da terra é a lei que vai regê-lo, que vai ordenar a vida comercial enquanto você estiver pisando na terra, certo? Então você está, por exemplo, vamos citar aqui o exemplo, você está no Brasil, certo? Você está no Brasil. Se você estiver no Brasil, por exemplo, certo? Você está na República Federativa do Brasil, O que rege as leis no Brasil é algo chamado República Federativa do Brasil. É uma corporação chamada República Federativa do Brasil. Essa corporação ela é diferente do Brasil, que foi descoberto em 1500. O Brasil foi descoberto oficialmente, claro, estou falando oficialmente, Sabemos que outros povos aqui muito antes já chegaram aqui, tivemos a chegada de muitos povos pelo menos 2 ou 3 mil anos antes. Alguns até vão recuando essa data e colocam até já 50 mil anos antes, já teriam desembarcado
pessoas de outros lugares no Brasil, né? Poderiam ter vindo navegando, né? A teoria talvez mais forte hoje é que já milênios e milênios alguns povos navegantes pudessem ter chegado, né? E se estabelecido, né? Vindo ou da África ou da Ásia, né? Mas de barco, navegando, né? Via marítimo. Por isso que eu vou falar daqui a pouco da lei da água, da lei marítima, né? Mas ainda falando da terra, o Brasil, por exemplo, o Brasil, ele surge oficialmente da descoberta em 1500, certo? E até então ele era um grande negócio. O Brasil, ele surge, né? Quando o Brasil é descoberto, entre aspas, ele surge como um grande negócio. Ele imediatamente ele é apossado pelo Império Português. O Império Português se apossa do Brasil e passa a explorar o Brasil de todas as formas possíveis e imagináveis, né? É madeira e todos os outros produtos que eles puderam levar aqui, eles levaram, né? Claro, o grande interesse deles era ouro, eram pedras preciosas que eles não encontraram no Brasil, né? Logo de início, mas levaram aqui, você sabe muito bem, todos os produtos que eles puderam levar, comercializar e passaram também a cultivar produtos agrícolas, né? Para poder levar para a Europa. Então, o Brasil é descoberto aí pelos cavaleiros templários, essa é a grande verdade, né, que já detinham segredos não só de navegação, né, detinham toda já a tecnologia náutica da navegação, como também eles possuíam os mapas muito antigos, certo? Então muita gente fica assim perguntando, né, como é que o Piri Reis fez aquele mapa, que mostra até áreas da Antártida, mostra detalhes assim, precisos da América do Sul, mostra até aquela, né, a América do Sul se afilando, né, se afilando embaixo, assim, regiões ali austrais, como é que com tanta precisão, né, até mesmo a costa do Nordeste brasileiro muito bem mapeada, como é que eles puderam, toda a costa também da África, toda muito bem mapeada, né, e chegando até a Antártida, né, porque eles tinham acesso a mapas muito antigos, né, de antigos navegantes, que já prova, né, que muitos povos antigos já navegavam e elaboraram esses mapas avançadíssimos, e alguns desses mapas provavelmente eles possam ter encontrado junto com os tesouros do rei Salomão, quando os cavaleiros templários encontraram os tesouros do rei Salomão. Depois eles guardaram esses mapas e foram utilizar aí nessa época das grandes navegações, né? Então aí quando o Império Português chega ao território brasileiro nas costas do Brasil, aí o Cabral e companhia, né? Em 1500, eles na verdade já sabiam o que iam encontrar, certo? Não foi assim uma novidade, eles já esperavam encontrar um território. Inclusive o nome Brasil já é um nome né, muito antigo também, né? Nome Rai Brasil, que eram terras, já se chamava o Brasil, né? Então esse papo aí que muitos falam que o Brasil foi batizado por causa da madeira é bastante improvável, né? Porque o nome Brasil já aparecia em mapas muito antigos, né? Como o Rai Brasil, por exemplo. E que era uma ilha, né? Dizem que era uma ilha e tal. E acabaram, na verdade, descobrindo um continente, né? No lugar de uma ilha. O Brasil é um continente. Então, o Brasil surge como um grande negócio do Império Português, dos Cavaleiros Templários, né? Aí o tempo vai passando, a colonização, né? O Brasil foi colonizado, hiperexplorado, né? Descobriram-se depois que havia muito ouro no Brasil, até diamantes, e tudo isso foi muito bem explorado, você sabe muito bem. E o Brasil, então, ele surge como uma companhia privada, uma corporação, quando? No dia 15 de novembro de 1889, né? Quando pedreiros positivistas proclamam a República, né? Foi aquela proclamação em que não havia uma só pessoa, não havia ninguém do povo, né? O povo ficou bestializado, dizem, né? Bestializado quando soube que havia sido proclamada a República. Foi proclamado por uma pequena elite aí de pedreiros e positivistas, né? E assim,
a revelia da população, né? A população toda bestializada, né? Nem tinha a mínima ideia de que estava nascendo uma república, e na verdade essa república nada mais era do que uma grande corporação chamada República Federativa do Brasil. Então nós estamos, todos nós que somos brasileiros, né, e os que vivem no Brasil, estão sujeitos às leis dessa corporação, dessa grande empresa privada chamada República Federativa do Brasil. Então, quando você é empregado de uma companhia, né, você está sob jurisdição dessa companhia, certo? De uma fábrica de onde você trabalha. Então, nós também estamos, quando nós nascemos, né, se você nasce no Brasil, você teve a sorte, né, essa grande sorte de nascer nessa terra abençoada, abençoada por Deus e bonita por natureza, mas que beleza, né? Tá até vontade de cantar a música do Jorge Ben, né? Do Jorge Benjor, né? É isso mesmo. Mas não vou passar este vexame, mas você então está sujeito, né? Todas as leis corporativas. Você que teve a grande sorte de nascer nessa terra abençoada, o Brasil, né? Todos nós, eu também nasci, né? Então somos, né, abençoados, né? Afinal Deus é brasileiro, né? Deus trabalha, diz que Deus trabalha no Japão, mas é brasileiro, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas então você é empregado dessa empresa, você está sob jurisdição. Quando você está trabalhando para uma empresa, você está sob jurisdição dessa empresa. Então nós nascemos, automaticamente nós já nascemos, né, nesta grande corporação chamada Brasil, República Federativa, estamos sob a jurisdição, né, das leis dessa empresa e tal. E tal como se você trabalha numa fábrica, você desobedece, você desrespeita ali as imposições, as normas, né, as vontades dos seus chefes, queridos chefes ali, né, por algum motivo eles podem te mandar embora, né? Então, da mesma forma, se você teve a grande sorte de nascer na República Federativa do Brasil, você fizer algo que vá contra os estatutos e a Constituição, as leis, as normas, os cânones jurídicos e tudo mais, você pode também ser deportado, né? Você pode ser deportado, extraditado, né, do Brasil, certo? Então, lembrando aí que o Brasil, o querido Brasil, tem quantos estados? 26 estados, né? O Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. É gozado que o Distrito Federal não é contado como estado, né? Há uma certa controvérsia, afinal o Distrito Federal é um estado ou não, né? Não, segundo oficialmente consta, não. São 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Que o Distrito Federal é um território à parte. É como, por exemplo, Washington, né? É a mesma coisa. Washington DC, Washington Distrito de Colômbia, né? É independente, né? É uma área independente, certo? Então, o Distrito Federal é da onde emanam os poderes do Brasil, da República Federativa do Brasil, né? Emana do Distrito Federal, do querido Distrito Federal, né? Então, não é à toa que o Distrito Federal, como sendo uma entidade separada, que nada tem a ver com os estados, né? E vamos dizer, o Distrito Federal seria assim, como se fosse o administrador de um condomínio, né? Você mora num prédio, você que mora em prédio, tem ali o síndico, por exemplo, né? Ele mora, muitas vezes em alguns condomínios, o síndico ele não paga o condomínio, né? Ele tem o privilégio de não precisar pagar o condomínio, como ele administra o condomínio, ele vive ali num espaço, né, que é um apartamento, faz parte do prédio, mas de certa forma assim, o apartamento dele é um território à parte, certo? Ele não faz parte do prédio, faz parte, mas ao mesmo tempo não faz. Quer dizer, é a mesma coisa, é basicamente o mesmo. Quer dizer, o Distrito Federal, a capital, foi chamada a Nova Cap, né? Que belo nome, não? O Brasília foi chamado no tempo de Nova Cap. A capital é algo que está um tanto quanto independente, quase que como se fosse um território independente, certo? E não é à toa que Brasília é um estado místico, né, por excelência, certo? Toda Brasília, estuda a história de Brasília, vocês vão ver que do começo ao fim, do fim não, né, não chegou ao fim ainda, podia ter chegado, né, gente? Bem que podia ter acabado já esse pesadelo chamado Brasília, mas Brasília, ele foi todo concebido desde a sua concepção, né,
ele já foi pensado como algo místico, como algo esotérico, como uma capital sagrada. Né? Vocês veem que ele nasce de uma visão do Dom Bosco, do santo da Igreja Católica, o São João Bosco. Né? Diz que ele estava viajando de trem, ele estava de trem, ele passou ali no centro-oeste de trem, diz que ele teve uma visão ali, diz que ele viu toda a capital, uma capital formosa ali, né? Futurística, uma cidade futurística. Ele viu naquela região totalmente vazia, né? Quando ele passou por ali, como que bons tempos, não? Estava totalmente vazio. Que tempos maravilhosos, né? E então ele viu ali, ele teve uma visão né? E essa foi a grande desgraça, né? O homem virou santo, gente, pois é. Ele virou santo e prestou esse grande serviço para nós, né? O grande desserviço, porque foi a visão dele que inspirou mais tarde o JK, né? JK, baseado na visão do Dom Bosco, ficou obcecado com essa ideia e resolveu levar a capital do Brasil para Brasília, né? Aí começou a grande desgraça, não é? Começou uma das grandes desgraças do Brasil. Então o JK pensou assim, Brasília como uma capital fundada por Deus, certo? Por Deus, assim, é uma concepção muito esotérica. Se vocês veem que Brasília é tão esotérica que existem lá muitas seitas, né? New Age se estabeleceram lá. Por exemplo, não sei se existe ainda hoje, deve existir certamente, aquela seita do Vale do Amanhecer, né? Da Tia Neiva, né? Eu cheguei já a escrever uns trabalhos sobre isso aí, muito tempo atrás, não estou muito bem recordado. Tia Neiva é uma seita eclética, uma seita ecumênica, né, estilo LBV também, que recebe lá todo tipo de crença, tem estátua de tudo que é santo, de tudo que é religião, né? Desde a Umbanda, desde o satanismo até o cristianismo, né? Tem tudo ali, tem Buda, tem Maomé, tem tudo, né? Tem tudo que é crença misturada, né? E claro, muita New Age, muita teosofia, muito ocultismo também, né? E Brasília, por exemplo, é projetada pelo Oscar Niemeyer, não sei se preciso falar aqui quem foi Oscar Niemeyer, né? E o cara também ligado aí a todo tipo de sociedades, né, ocultas, e ele, né, era partidário de uma certa ideologia que também não deixa de ser uma ideologia muito né, que tem muitos elementos do ocultismo, e ele projeta Brasília para quando Brasília é visto do céu, por exemplo, você vê a forma de um pássaro, Brasília tem a forma de um pássaro, não sei se é uma fênix, uma coisa assim, né? É uma forma de um pássaro, existem muitas formas ali, muitos formatos que são tipicamente da Cabala, né? Do esoterismo, e vocês veem ali mesmo né, a torre o Congresso, são duas torres, né? É o velho símbolo das duas torres, né? As duas torres do Congresso, né? Você tem ali os prédios, né? Do Senado e o Senado o prédio do Senado e do Congresso, né? Uma bacia para cima, outra para baixo, né? Então a Câmara Baixa, a Câmara Alta, né? De poder chamar assim, né? Formatos de disco voador, né? Não por coincidência. A própria Catedral de Brasília tem o formato de um disco voador, que seria, ele falou que concebeu aquilo com uma coroa de espinhos de Cristo, tal, né? Mas tem mais a forma de um disco voador, várias formas, várias esculturas, vamos chamar assim, no Niemeyer são mais esculturas, né? Tem formas assim, né? Formas de OVNIs, né? O Museu de Artes Visuais, né? Olha que criatividade no Niemeyer, né? Museu de Artes Visuais lá do Rio de Janeiro, na forma de um olho, né? A forma de um olho, quer dizer, olha que criatividade do homem, né? Certo, Museu de Artes Visuais, fez a forma de um olho, ele fez a forma de um olho, né? Você imagina se ele tivesse sido contratado, né, para fazer aí um museu, né, da proctologia, por exemplo, né? Vocês imaginam o formato que ele ia dar esse museu. Bom, é melhor não dizer nada. Então, gente, essa ideia de uma capital, né, uma capital governada por Deus, né, remete aí ao Monte Olimpo também, mas muito mais àquela ideia romana, né, do César Augusto, que era um deus encarnado, né? Você sabe que o imperador romano era considerado um deus encarnado, certo? Então, o Império Romano
ele administrava, o imperador romano administrava as províncias, né, que seriam, vamos supor hoje, as províncias seriam os territórios aí de uma nação, certo? Os estados, vamos supor assim, né? Os estados. Então Roma era quase que já né, um ensaio para o que seria aí uma república federativa, uma grossa comparação, né? Por favor, uma grosseira comparação. Então o Império Romano, né, do centro do Império Romano, ele governava, né, os territórios, as províncias, né, como um deus, certo? Então hoje você tem um governante, né, que nada mais é, o governante, ele espelha, ainda hoje, principalmente o presidente dos Estados Unidos, né, ele espelha a imagem de um César, né, aquele que encarna, ele encarna, é o próprio Deus encarnado na Terra, certo? Tem poderes quase que de um Deus encarnado. Né? O governo de César, em Roma, ele governava do local chamado Capitoline Hill. Capitoline Hill, né? Era um local das sete colinas, né? E o Vaticano é um local onde tem as sete colinas, certo? Chamado Capitol Hill. Ou seja, o governo, ele governava o mundo, né? Um império diretamente desse local chamado Capitol Hill. Então, quando se concebe aí uma grande capital como Brasília, por exemplo, a ideia era basicamente a mesma, né? Basicamente a mesma. Você teria ali uma espécie de governo dos deuses, né? Governo né? Agora nós vemos aí que é mais um governo dos demônios, né? Infelizmente, os demônios tomando conta, certo? Então César, o Deus encarnado, o imperador do mundo, do universo, né? E essa é a lei da Terra, a lei da Terra, né? Por isso que os governantes de todo o mundo beijam a mão do Papa, né? Porque ele ainda, ele foi o sucessor, né? O sucessor ali das sete colinas, né? Ele governa diretamente das sete colinas. Então, o Vaticano tem aí poderes imensos que muita gente subestima, né? Muita gente pensa assim que a igreja já não tem mais aqueles poderes, mas se vocês forem verificar, ainda hoje todos os governantes do mundo beijam a mão do Papa. Isso tem um significado simbólico assim enorme, né? Então, quando você trabalha aí você nasceu dentro de uma corporação, dentro do que você chama aí de país, mas que na verdade não passa de uma corporação, uma grande corporação, uma grande empresa comercial, assim como eram as companhias das Índias Ocidentais, por exemplo, né? Das Índias Orientais, aí, assim, né? Então você tem essas grandes corporações comerciais, né? Sempre são, né? São isso mesmo, né? São grandes corporações. Aí quando você trabalha, por exemplo, uma fábrica, né? Uma fábrica, você está sujeito a todas as leis dessa fábrica, certo? Como você está sujeito às leis de um país. Você está dentro do território da fábrica, a lei da terra, você está sujeito a todas as leis lá da fábrica. Então, você na verdade, você é um mero instrumento da fábrica. Você é como se fosse uma máquina lá dentro da fábrica. A fábrica dispõe de você como se você fosse uma máquina, uma ferramenta, né? Você está vendendo a sua mão de obra, a sua força de trabalho, né? A sua força de trabalho. Aí você está ali dentro sujeito a toda a jurisdição da fábrica. Então você precisa de permissão, né, para tudo, né, da fábrica. Você precisa pedir permissão para ir ao banheiro, né? Você não pode ir ao banheiro a hora que você quiser, você sabe disso. Você tem que pedir permissão, você tem horários para ir ao banheiro, né? Você tem horários para almoçar, você tem horários para tomar um café, né? Para sair. Se você for sair da fábrica, note, né? Vocês já notaram isso, vocês que trabalham em fábrica, né? Você não pode sair no meio do expediente numa fábrica, né? Você não pode sair. Se você tiver que sair por algum motivo, né, algum motivo muito forte, né, tiver que sair da fábrica, se ausentar, você vai ter que pedir permissão expressa, né, permissão expressa para os chefes para poder sair. Caso contrário, você não pode sair, você está preso dentro da fábrica. Eles são donos de você, né? Você vive sob as regras da fábrica. E quando você é um cidadão, né, de cidadão de uma república, você é um empregado de uma corporação,
da mesma forma como você é empregado de uma fábrica. E você está sujeito a todas as regras dela. Né? Você está sujeito, você é um empregado. Você é um mero empregado. Né? A menos que você for um dos sócios dessa corporação, um dos acionistas. Mas geralmente você é um empregado. Por isso é que quando você, você se alista, você é obrigado a se alistar no exército. Né? Praticamente todos os países você é obrigado a prestar o serviço militar. Você é obrigado. Não existe, não é opção, é obrigação. Você é obrigado, porque você é um nada mais por que você é obrigado? Porque você nada mais é do que um funcionário dessa corporação. E como funcionário, eles podem dispor de você da forma como eles querem. Então, se eles quiserem que você vá por uma guerra, né, você vai ser convocado e você vai para a guerra. Se você foi dispensado por algum motivo, por excesso de contingente, você vira um estoque. Né? Você vai para a reserva, como um produto. Um produto que naquele momento está sendo necessário, você guarda, né, no estoque. Você guarda no estoque, você vai ser usado caso necessitar de usar a reserva. Você é a reserva. Então por isso que é chamado de reservista. Né? Você é chamado de reservista e pode ser usado na guerra, a qualquer momento que eles quiserem. A guerra que é um grande negócio também. Muitas vezes comandado por essas corporações, que é um grande negócio. Então, e quando você, por exemplo, precisa de viajar, a lei da terra, certo? Você precisa de uma terra para outra. Você precisa do quê para poder viajar? Você precisa ter um passaporte, certo? Você precisa ter um passaporte, um visto, que te dá o direito de se desligar momentaneamente de uma corporação, né, e ir para outra corporação. Certo? E quando você sai de uma corporação, você vai para uma outra corporação, você vai estar sujeito às leis daquela outra corporação. Então seria a mesma coisa que você trabalha numa fábrica e você resolve, por algum motivo, se desligar daquela fábrica momentaneamente, permanentemente, se for momentaneamente, você precisa de uma permissão para sair daquela fábrica e ir para uma outra fábrica, passar um tempo lá, só que nessa outra fábrica você vai estar sujeito às leis dessa outra fábrica, você vai estar sujeito às regras dessa outra fábrica, certo? Então, tudo é um grande negócio, certo? A República Federativa Brasileira, ela só tem jurisdição sobre os seus empregados a seu serviço. Então, claro, né, que um europeu não está sujeito às regras da República Federativa Brasileira, por exemplo, certo? Por isso que você não tem liberdade. Você nunca tem liberdade, nós nunca temos liberdade. Nós já nascemos escravos, nós já nascemos como um mero vamos chamar o que assim? Vamos chamar isso do que? Você é um mero agregado, né? Somos um mero agregado, certo? Um mero agregado de uma fábrica, mas nada, você é um mero agregado, tá certo? Então você vai estar sujeito ali a tudo aquilo, né, que eles decidirem, né, a sua revelia. Você não tem poder de decisão algum praticamente. Né? Ilusão pensar que o seu voto muda algo, né? Mas que grande ilusão, né? As pessoas têm essa grandíssima ilusão de que não, nós estamos vivendo numa democracia, vamos defender a democracia, né? A coisa que mais a gente tem ouvido aí, né? Defender, não sabe nem o que estão falando, né? O que chamam de democracia simplesmente é o direito que você tem de votar, apenas isso, que não conta absolutamente nada, porque a verdade é que a gente sabe muito bem, né, o que acontece nas eleições, né, e eleição que vem de Saturno, né, culto a Saturno, Saturno, não culto a Saturno, elect, o cara precisa ser elect, para chegar ao poder, certo? Precisa passar por uma eleição, né? Uma eleição, certo? E então, se votar mudasse alguma coisa, né, gente, seria proibido certamente, certo? Então você precisa de permissão para tudo, né? Quando você está numa fábrica, por exemplo, você precisa ter permissão para tudo, como eu falei. Né? Você não tem liberdade, ou seja, você não tem liberdade. Você nasce num país, você tem liberdade? Não tem, porque eles não te dão uma liberdade, na verdade, eles te dão uma permissão,
certo? Uma permissão para você fazer algo. Por exemplo, você quer, eu também quero abrir uma empresa, você precisa de uma permissão, né? Uma permissão dessa corporação maior, né? Então você como que abre uma franquia, na verdade, certo? Você está tendo uma permissão para fazer um negócio, para fazer isso ou aquilo, né? Para ter isso ou aquilo, comprar isso ou aquilo. É uma permissão que te dão. Você não tem a liberdade, na verdade. Você não é livre para fazer algo. Você só tem a permissão, só tem tudo seu negócio. Né? Negócio. Né? Por exemplo, um documento. Né? A pessoa te dá um documento, um contrato, algo assim, um documento. Esse documento está dizendo assim. Por esse instrumento, né? Por esse instrumento você está sujeito a isso, a tais e tais encargos, tais e tais deveres, né? Tais e tais obrigações. Aquele papel representa você. Aquele papel passa a ser você. Né? Quando você assina aquele papel se torna você. Né? O papel é você. Né? E aquele papel pode ser usado contra você. Né? Você que assinou aquele papel, você descumprir o que está ali, né? É como se o papel fosse você estivesse descumprindo, certo? Então, por aquele papel, eles podem acabar com você, por um papel. Então, o papel se torna você. Quer dizer, quando você assina um papel, você reconhece no papel que aquele papel representa você, que aquele papel é você. Né? Ou seja, a pessoa que fica com aquele papel nas mãos, ele tem você. Aquele papel é você, isso aqui, ó, tá, você tá comigo, você é meu. Né? Eu posso dispor de você com um papel. Então, para todo lugar que você vai, você muitas vezes fica assinando, né? Tudo que é papel é você, às vezes não assina, né? Às vezes nem lê o que está lá. Né? Já reparou isso? Você vai, né? A mesma na internet mesmo, você entra em sites e pede para você ler aquele monte de, né? Você não lê, você vai lá e concordo, né? Concordo, né? Pior ainda é você assinar, né? Te dão aquele, né? Você vai fechar um negócio, você vai ser contratado para algo, né? E te mandam assinar um papel, você mal lê aquele papel, né? Ou às vezes lê e fala, tem que assinar, sou obrigado, né? Mesmo que você não concorde, você assina, né? Se vocês vissem aí o papel que dão, né, para a gente assinar quando, por exemplo, vai trabalhar no Japão, por exemplo, né, com as empreiteiras, eles fazem a gente assinar um papel, praticamente ali naquele papel, né, está escrito assim, que você não pode, a partir daquele momento que você assinou aquele papel, você praticamente deixa de ser você. Né? Porque está escrito ali assim, você não vai poder mais reclamar, sério mesmo, sem brincadeira, gente, está escrito no papel, você não vai poder criticar a empresa, né? Você não pode criticar a empresa, você terá que obedecer a tudo que eles falam, por mais absurdo que seja, né? Você assina um papel que diz assim, a partir do momento você concordou com esses termos, você assinou, né? Você não vai poder contestar absolutamente nada. Nada. Um dos termos é assim, até. Você não vai poder, mesmo que foi prejudicado, sentir prejudicado, você não vai poder reclamar. Acredite se quiser. Se vocês quiserem pegar um papel aí de algum conhecido, né? Quiserem ler assim, porque é algo tão desagradável, né? Assim, eu me pergunto, né? Onde é que tá a Organização Mundial do Trabalho aí, a Organização Internacional do Trabalho aí, ligada à ONU, né? Onde é que estão esses órgãos que nunca fazem nada, absolutamente nada para, né, para verificar que, na verdade, o que está se praticando no mundo é um grande tráfico humano de pessoas, né? É uma neo-escravidão, essa é a verdade, né? É uma neo-escravidão, né? Para trabalhar, por exemplo, no Japão é uma neo-escravidão, né? As pessoas não têm a mínima ideia, sabe? E muitos que trabalham no Japão procuram, sabe, não falarem nada, né? Ficam quietas, né? É uma máfia que vocês não têm ideia, gente. É uma máfia assim, vocês não têm ideia, sabe, do tamanho, a dimensão que é essa máfia, sabe, que controla
pessoas que usam pessoas como praticamente gado, é um tráfico de seres humanos, né? Essas agências de emprego que faturam horrores, simplesmente traficando pessoas, essa é a grande verdade, né? Faz as pessoas assinarem esses termos que são realmente assim, praticamente você assina um termo de concessão de sua própria escravidão, né? Você está sujeito ali a tudo, né? Até ser, ter sua saúde destruída, né? Você sofrer algum acidente de trabalho, por exemplo, eles vão culpar você, eles nunca têm culpa de nada, né? O papel que você assina ali está dizendo que se você sofre um acidente é porque a culpa é sua, porque você não toma cuidado, né? Então, assim, a priori eles já partem desse princípio de que se você sofreu um acidente no local de trabalho, foi por seu descuido, não foi pelas condições, muitas vezes precárias das condições de trabalho, né? Não foi por causa da hiperexploração, dos abusos, da falta de segurança no local, né? As condições realmente precárias do local de trabalho, né? Do ambiente insalubre, das muitas perseguições também que acontecem nesses ambientes, dos assédios, das torturas. Então, é assim, gente. Essa é a famosa lei da terra, a lei, a lei da terra, e vocês devem estar pensando que a lei da água, a lei da água pode ser melhor, né? Mas só para encerrar essa parte da lei da terra, então você é um produto, né? E como um produto da lei da terra, não sei se vocês sabem disso, nós não passamos de uma ação da Bolsa de Valores, né? Sabe que cada um de nós aqui não passa de uma ação na Bolsa de Valores? É isso mesmo, né? Você é um patrimônio ativo, nós somos vivos, por isso que chama patrimônio ativo, né? Porque é o patrimônio vivo, né? Esses termos são muito curiosos, né, gente? Vocês já pararam para pensar? Para para pensar, por que ele usa esses termos do tipo patrimônio vivo, patrimônio ativo? Hã? Porque está vivo, mas somos nós, patrimônio. Nós estamos na Bolsa de Valores, nós somos cotados na Bolsa de Valores, né? A vida humana é cotada na Bolsa de Valores, assim como é cotada na Bolsa de Valores o gado, por exemplo. Vocês já viram esses comércios de gado? Já viram esses canais que comercializam gado? Já viram? Leilões de gado, alguns canais, do canal do Boi, por exemplo, não sei se vocês já tiveram o desprazer de assistir isso, né? Mas assim, é o mesmo. É o mesmo. Ali se leiloa gado, não? Se leiloa gado, por exemplo. Mas nós também somos leiloados, né? Certo? É o mesmo que acontece, certo? Assim, em menor grau, né? Em menor grau, você pode verificar esse tipo de relações que acontecem quando, por exemplo, você mesmo precisa de contratar alguém, né? Na sua casa, você contrata um pedreiro, você contrata um pintor, não? Se for um pintor, você contrata um pintor para pintar as paredes lá da sua sala, né? Aí você faz um contrato com ele, não é isso? Faz um contrato, um papel, tá aqui, ó, você faz um papel. Ele assina o papel, quando ele assina o papel, aquele pintor, né, passa a ser seu, certo? Você o controla. Enquanto ele não terminar de pintar a sua sala, e pintar da maneira como você estipulou, da maneira como você quis, né, ele não pode sair dali, ele não pode ir embora. Está no contrato, ele pode ser preso. Se ele foge ali, deixa de cumprir o contrato, ele pode ser até preso, né, processado ali por descumprimento do contrato, né? Então, naquele período, ele, de certa forma, é uma propriedade sua, ele está sob sua jurisdição, né? Agora, você imagina, se isso num grau apenas, né, um grau muito, muito abaixo do que eu estou falando, vocês imaginam que se passa, né? Então, nas esferas, nas instâncias superiores, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Numa fábrica, por exemplo, por que se chama assim? Você está trabalhando numa fábrica, aí eles te põem para trabalhar na linha, né? Na linha. Por quê? Porque é para você entrar na linha mesmo, né? Então você se alinha às regras da fábrica, alinha, entra na linha, né? É por isso que o termo contrário de alinhar é alien, né? Em inglês, né? É, é, você entra na linha, né? Quem não entra na linha é um alien, né? Ele se aliena, então ele se aliena
e é um alien, virou um alien, né? Porque ele não se alinha, ele não se alinha, né? São os termos, né, que o Jordan Maxwell explicava isso, né? Maravilhosamente bem, né? Ele teve essas grandes sacadas, né? É, então, gente, essa é a lei da Terra. Então, será que a lei do mar é melhor, né? A lei Land of Water, será que a lei da água é melhor? A lei da água é mais para nós aqui, mais divertida, né? É bem mais divertida. Por quê? Porque a lei da água, né? A lei marítima, né? Ela que vai explicar por que é que nós somos mercadorias, certo? Por isso que é tão agradável, né? É a lei da marítima que vai explicar por que nós somos mercadorias, porque é assim, gente, nós estamos sujeitos à lei da terra e estamos sujeitos à lei da água. Mas quando nós nascemos, imediatamente nós estamos sujeitos a qual lei? A lei da água, em primeiro lugar. Por quê? Porque nós, como os produtos marítimos que vêm pelo mar, que são entregues num porto, que vêm pelo navio, nós também somos produtos marítimos. Por quê? Porque nós nascemos da água, certo? Nós passamos um tempo dentro do líquido amniótico na barriga das nossas mães, somos cultivados dentro de uma barriga, né? Antes disso, nós fomos manufaturados, por isso o nome manufacture, né? Manufacture, o homem que fabrica, né? O homem, por isso manufacture, nós somos manufaturados, fomos manufaturados por nosso pai, né? Cultivados na barriga da nossa mãe, né? Hidroponicamente cultivados, certo? Assim como esses produtos agrícolas que são cultivados sem terra, né? Já viu esses produtos agrícolas cultivados apenas na água por via hidropônica? Por via hidropônica é a mesma coisa. Então, nós somos cultivados na água. Então nós nascemos da água. Nascemos da água, assim como os produtos que vêm pelo navio, e ship em inglês é feminino, a ship, né? A ship, se fala assim, uma nave, em inglês, ship é feminino. Não é? Então, as nossas mães é um veículo, como se fosse um navio, né? Um navio que se abre, assim como os navios, ele abre ali né? Ele abre o hangar, não sei lá o nome, do navio ali, certo? Ele abre e dali saem os produtos, e nós saímos como um produto, né? Por mais, eu sei que muita gente vai ficar chocado com isso, né? Não estou sendo utilitarista aqui, nada disso. Estou relatando as coisas como são, exatamente. O mundo funciona dessa maneira, né? As pessoas não sabem que o mundo funciona, eu estou explicando como é que o mundo funciona. É assim que o mundo funciona, né? Nós somos produtos apenas, produtos como qualquer outro produto, né? Então quando você nasce de um trabalho de parto, por isso o nome trabalho de parto, porque é um trabalho, você nasce de um trabalho, né? Você foi manufaturado, manufacture, e você nasce de um trabalho de parto, né? Por isso o trabalho de parto. E enquanto os produtos são entregues no porto, você nasce de um parto, tá? E você é descarregado como um produto também, né? Você é retirado e descarregado como um produto marítimo. É por isso que quando você é batizado numa religião, eles falam que você é um nascido de novo, não é isso? Você você é renascido, você é um born again, né? Você nasceu de novo. Por quê? Porque você nasceu da água, você veio da água, você nasceu na água. Então, quando te batizam, né? E isso está até no âmago aí da cristandade, né? Quando te batizam com água, aí você está nascendo de novo, porque afinal de contas você veio de onde você veio, da água, né? É por isso que o dinheiro é líquido, né? O dinheiro é água, o dinheiro é líquido, tá certo? O dinheiro é água, porque você é um produto cultivado na água. E todos os termos ligados a dinheiro são termos marítimos, você pode reparar isso. Só para lembrar, qual é o termo que se usa assim quando está vendo uma sobra de dinheiro em caixa? Liquidez, né? Por que eles usam esse termo? Liquidez, né? Liquidez de mercado. Não tem muito usado pelos economistas, liquidez de mercado, né? Porque o dinheiro é água.
né? Conta corrente, você abre uma conta o quê? No banco? Uma conta corrente, né? O dinheiro flui, não fala? O dinheiro flui. Tem que fluir, tem que haver fluição do dinheiro. Não temos líquidos, porque o dinheiro é água. Né? Por que o dinheiro é água? Porque, basicamente, na antiguidade, todo o comércio era marítimo. Vamos lembrar aqui que as grandes rotas comerciais na antiguidade eram rotas marítimas, eram rotas comerciais marítimas, ali pelo norte da África, pelo mar Mediterrâneo, né? Pelo rio Nilo, por exemplo, também, né? Pelo rio Eufrates, pelos rios Tigre e Eufrates. Eram as grandes áreas de comércio marítimo. Né? Os fenícios eram grandes comerciantes, por exemplo, os próprios romanos, né? Faziam muitos comércios, né? E nisso foram até parar, provavelmente, nas Américas. Né? Então, o comércio era marítimo. Então, o dinheiro todo, o dinheiro era movimentado via marítima. Né? Por isso é que o dinheiro está ligado à água. Porque o dinheiro vinha da água. E até hoje. Então, você tem a lei da água. Né? Os produtos são descarregados num porto, né? Com a permissão e as bênçãos do capitão do navio. Certo? Ele precisa das bênçãos e da permissão do capitão do navio, do oficial. Né? Que quando o produto é descarregado no porto, ele é o quê? Ele é taxado, né? Ele é ali... tem que pagar os impostos, os devidos impostos, né? Se tiver que pagar os impostos, quase sempre tem, né? Ele tem que pagar os devidos impostos, né? Então, ao pagar ele é registrado, os produtos são registrados, não é isso? Os produtos são registrados. Os produtos eles precisam ser devidamente também descritos, tem toda a descrição do produto, né? Feita uma descrição detalhada desse produto, de onde ele veio, quem o produziu, quem o fabricou, né? Onde foi fabricado, quais são os cuidados no manuseio desse produto, né? Qual a data de validade, se ele é perecível, se não é, né? Se ele tem algum, assim, algum risco, né, de se estragar, tudo isso. Né? Então tem uma descrição detalhada de cada produto. Né? Então, de acordo com a lei internacional, né, da lei do mar, todo navio é fêmea. Todo navio é fêmea, porque desembarca produtos que nascem, que saem desse navio. Né? Tá certo? Então nós também somos produtos que vêm, né, que saem de entre aspas, uma nave, certo? Uma nave, né? Por isso é que se diz assim que o capitão do navio se diz, ele geralmente diz, né? Isso aqui é um bom navio, né? Um good ship, né? Good ship é um good ship, porque todo navio é considerado fêmea, né? Então todo navio entrega um produto, certo? Entrega um produto manufaturado, assim como nós nascemos, né? Fabricados, né? A mulher então entrega o produto. Ela também, obviamente, né, foi também responsável pela manufatura, em grande parte pela manufatura desse produto, né, e dá à luz e entrega o produto. Né. Então, como eu acabei de falar, quando um navio chega a um porto, cada produto, cada item registrado, né, ele ganha o que se chama de certificado de manifesto, né, certificado de manifesto quando chega no porto, para atestar que o produto chegou. Né, e que o produto será devidamente encaminhado, entregue. Né, e cada produto tem uma descrição, um código, ganha um código, né, uma numeração, né, e tudo mais. E fazendo um paralelo, né, quando você nasce. Né, assim como um produto ele vem, né, assim como a sua mãe dá a luz a você vem por um canal. Né, assim como um navio vem por um canal. Né, vem por um canal que você vem por um canal, né, e você ganha o que? Quando você nasce, você ganha um certificado de nascimento, né, que equivale a um certificado de manifesto dos produtos. Né, seria o equivalente. Você tem que ser, da mesma forma que os produtos, você também tem que ser registrado. Certo? Você também é registrado, você também ganha um número.
você também é codificado, você também ganha um código, né? No caso aí do certidão de nascimento no Brasil, né? Isso difere de país para país, certo? Poucas diferenças na verdade, mas basicamente, se você pegar a sua certidão de nascimento, você pode verificar que lá em cima está o brasão da grande corporação, né, onde você nasceu, onde você surgiu, na grande fábrica onde você surgiu, que é a República Federativa do Brasil. Né? Tá aquele brasão com aquele belo símbolo esotérico também, que é um pentagrama, né? Certo? Você já nasce dentro dessa grande corporação chamada Brasil. Né? E tem ali como um produto descrito, você também é descrito como um produto. Né? Você é quem fabricou, você está ali o nome de quem que fabricou, aonde você foi fabricado, né? Em que data você foi entregue, né? Onde você está sendo registrado, e ali vai ter que ter, ali no final do documento tem um oficial, né? Um oficial que vai atestar com carimbo e com a assinatura dele que você é um produto original e não pirateado, certo? Tá certo? Você não é um contrabando, você não é um produto ilícito, você é um produto legítimo, né? Por isso que você tem que ganhar um certidão de nascimento. Né? Porque se algum produto se perde, por que todo produto é registrado no porto? Óbvio, né? Porque se um produto se extravia e se perde, é necessário depois que seja ressarcido via seguro, né? O extravio desse produto. Né? Quantas pessoas já não tiveram produtos extraviados? Né? Quase todo mundo, né? Mandou algum produto aí por via, vamos supor, via marítima e assim, você ficou esperando receber e não recebeu, né? Foi perdido ali no meio do caminho, né? Então, você tinha um registro, esse registro com esse registro você pode conseguir um ressarcimento, né? Também esse produto se quebra, por exemplo, também, né? Então, no nosso paralelo, no nosso caso, o produto se quebra, se torna inútil, ele morre, né? No nosso caso, se faz certidão de óbitos, a gente morre com, né? Produto que nós somos, nós morremos, então é necessário fazer uma certidão de óbito, atestando que nós já estamos disfuncionais, nós já não servimos para nada. Certo? Então, a partir desse momento, nós não estamos mais sendo sujeitos a impostos, a taxas, certo? A pagar taxas, impostos, e né, não estamos mais controlados pelo governo, afinal de contas já estamos mortos. Certo? Então, você é um produto de um trabalho de parto, foi entregue num quarto como um produto. Certo? Um novo produto. É como se fosse um novo produto. Nós chegamos ao mundo como um novo produto. Né? Assim como se chega no porto lá, chegou uma nova TV, uma nova geladeira, vamos lá ver. Certo? Então é assim, cada pessoa que nasce é um novo produto, um novo carro, nova geladeira. Né? E é por isso que é preciso anunciar ao mundo este acontecimento. Né? Antigamente havia o costume de fazer até festas, né? Hoje não sei se ainda tem esse costume, acho que em poucos, né? Poucas pessoas cultivam, mas havia esse costume que era assim, alguém nasce, né? E a família faz uma grande festa, né? Convida amigos, né? Tal, né? Faz um fuzuê, né? Quer dizer, assim, comemorando a chegada de um novo produto, certo? Por isso que na certidão de nascimento, você pode pegar sua certidão, verificar, né? Há um carimbo que praticamente diz que você é propriedade do governo. Né? Então, você nasceu dentro de uma corporação, você não, mas é do que a propriedade da República Federativa no Brasil, no caso do Brasil. Você é registrado no cartório, que é chamado de Registro Civil de Pessoas Naturais, vejam só, pessoas naturais, ou seja, você, né, produto natural, nascido naturalmente, certo? E quando o escrivão ali, o oficial do cartório, ele atesta que você realmente é um produto original, ele está escrito assim lá: o conteúdo é verdadeiro e dou fé. Tá certo? Você aí logo em seguida você ganha um selo de qualidade. É como todo produto também não ganha um selo de qualidade, você também ganha ali no cartório um selo, né? Eles colocam um selo como se fosse um produto, né? Repararam aquele selo do cartório? Como se fosse um selo de qualidade, né? Você ganha um selo de qualidade e atestando que você é um bom produto, tá? Sem a certidão de nascimento você não existe. Né? Essa certidão de nascimento, que é o equivalente ao certidão de manifesto dos produtos,
sem certidão de nascimento você não existe. Sem o papel, olha que coisa curiosa, sem o papel você não existe. Mesmo que você diga, olha, eu existo, mas sem o papel você não existe, oficialmente. É um papel que vai dizer que você realmente existe. Né? E sem esse papel, sem essa certidão de nascimento, você não pode tirar nenhum outro documento. Né? Você não pode nem sequer se matricular numa escola, por exemplo. Né? Você não pode nem sequer se matricular numa escola. Essa certidão, então, é um documento comercial. É um documento bancário. Essa certidão é um documento bancário. Você é um produto, você pode ser estocado, né, como eu acabei de falar, você pode ser posto na reserva. Né, porque como, né, o Brasil, então, no fundo, é uma empresa, assim como todos os países são uma empresa, uma corporação, assim como todas as grandes religiões, né, são uma grande empresa, uma grande corporação, né, e nós somos todos apenas negócio, no final das contas. Certo? Somos apenas negócio na verdade, talvez nós não passemos mesmo, a grande maioria de nós, né, os que são mais privilegiados, talvez possam ainda, mesmo também sendo produtos, mas podem desfrutar de certas regalias. Né? Já eu e a maioria que anda por aí não passa de gado, né? E estará sujeito também a ser abatido, como todo gado, no abatedouro. Né? Então, é isso, gente. Eu acho que está bem, ficou bem explanado, bem claro que o mundo, no fundo, não passa de uma grande corporação, tudo não passa de um negócio.